Olá, queridos! Estamos aqui com o nosso tema 2 de investigação forense. O nosso tema 2 fala sobre a equipe, né, multidisciplinar investigativa. Então, quando há um crime, né, seja de fórum ambiental ou uma questão criminalística, como você vê num CSI, né, matou, teve um incêndio criminoso, um assassinato, corpos achados, bem assim, bem CSI mesmo, né, você vai observar ali que vai uma equipe. É uma equipe que vai isolar, uma equipe que vai fotografar, uma equipe que vai coletar pelos, cabelos, uma equipe que vai ver posicionamento, uma equipe que vai ver a temperatura do fígado para dizer quantas horas aquele cadáver já está ali ou não, uma equipe que vai procurar, vai ver manchas de sangue, uma equipe que vai coletar DNA. Então, assim, enfim, é uma equipe. Essa equipe é chamada Equipe Multidisciplinar Investigativa. Então, vamos para o nosso tema 2. E o nosso tema 2 fala sobre essa equipe. Então, vamos falar sobre isso. Quando fala sobre essa equipe, nós temos o que nós chamamos de perícia. O que é a perícia? A perícia é uma análise técnica, né, da situação, daquele fato, daquele estado, daquele acontecimento. E aí, essa análise é feita com muita organização, com uma determinada disciplina, realizada por um perito. Uma coisa importante numa situação dessa é, digamos assim, o isolamento daquela área onde aconteceu o crime. Por quê? Porque assim como entram, podem haver perdas, né, de fatos, de observações, de dados, de situações que podem ajudar na questão de desvendar o crime. Bom, o que é um investigador forense, ou também chamado de perito criminal? Esse perito criminal é quem vai fazer a perícia. Então, ele é o responsável, tá, por analisar. Ele é o responsável por observar pistas, coletar ali pistas, né, que foram deixadas naquela cena onde aconteceu o crime, aonde aconteceu o acidente, né? Um carro derrapou. Derrapou por quê? Ele derrapou porque alguém fechou? Derrapou porque a pista estava molhada? Derrapou porque o pneu estava careca? Ele caiu ribanceira abaixo? Foi um fato, digamos assim, ocasional ou foi provocado, né? Então, ele vai coletar tudo. Ele vai ser responsável por analisar tudo isso. Então, até mesmo documentos. Então, quando rasgou essa página aqui, não está mais aqui, está faltando. Essa corte dessa folha é um corte recente, né? Esse corte é um corte que já tem tempo. Isso tudo vai ser analisado pelo perito criminal. Então, o perito criminal, ele é um investigador, tá? E o que é uma perícia criminal? Essa perícia criminal, ela vai desenvolver uma atividade tanto técnica quanto científica, prevista onde? Pelo processo penal. Então, o Código Penal, que tem as normas, né? Ele tem aquilo ali desejável. Então, olha só, o perito, a perícia criminal, ela vai analisar e coletar dados que serão indispensáveis para o esclarecimento de um crime, né? Obviamente, quando tiver vestígio. Então, a coleta disso tudo, a análise disso tudo, faz parte dessa perícia criminal. Essa atividade de observar, de coletar, de elucidar, de analisar, ela é feita pela ciência forense. Então, eu tenho vários, né, digamos assim, investigadores de diversas áreas trabalhando naquilo.
Além disso, ele vai ter um suporte de um fotógrafo. O fotógrafo, ele é essencial. Por quê? Porque ele tem que ser uma pessoa capaz de perceber pequenos detalhes. Tirar não só boas fotos, mas de coisas que talvez para uma pessoa comum aquilo passasse despercebido. Então, ele é digamos assim, responsável, né, por ajudar na produção do exame pericial. Então, nós temos ali uma interpretação correta de vestígios. Coleta de pelos, manchas de sangue, fios de roupa ou de outros tecidos, ou de animais, larvas de insetos. Tem um filme desse, da série do CSI, que tinha lá um entomólogo, que ele estudava larvas de inseto. Então, ele ia ver, descobria que larva era aquela, de qual inseto, se era um inseto de uma região tropical, ou se era um inseto de outra região, não vivia em regiões frias, ou vivia em regiões frias, que se alimentava de determinada... de trigo ou não, estou dando exemplo, né? Isso é importante. Para quê? Para a elucidação, né? Para quê? Para o esclarecimento de um crime. Então, essa investigação, esse trabalho do perito, né, da perícia criminal, é abrangente. É de extrema importância para o esclarecimento dos crimes. E daí, Rosária, qual é o ciclo de uma investigação, né? Como isso acontece? Vamos lá. Como isso acontece? Tem a coleta de dados. Vamos lá. Mídia. O que é mídia? Que hoje nós temos a mídia aí intensa, né? Então, assim, hoje a pessoa passa, vê um acidente, a pessoa, ou algumas pessoas param para socorrer, ou as pessoas fazem o quê? Vão lá e fazem assim, vamos tirar foto, o cara tá lá, todo arranhado, o outro tá filmando. Tem um sempre filmando nessa situação, mas vamos lá. Eu tenho que coletar dados. Então, como se faz a coleta de dados de uma área onde aconteceu um crime? Que pode ter sido desde um assassinato, um acidente de carro, pode ter sido um incêndio, né? Um processo, um incêndio que pode ter sido num ambiente natural ou numa casa, né? Numa área, várias coisas. Então, por exemplo, no ano passado nós tivemos problemas seríssimos com incêndio que atingiu o Cerrado, uma parte do Cerrado, pegando uma área do Pantanal. Seríssimo. Foi investigado. Abriu-se uma investigação porque supostamente levantou-se uma hipótese de ser um crime ambiental, né? Então, eles tinham que coletar dados. Para coletar dados, eu tenho que isolar a área. Quanto menor a quantidade de indivíduos entrarem e saírem daquela região, então, assim, os curiosos não são bem-vindos. Por quê? Porque modificam pegadas, porque pode cair ali suor, pode cair ali cabelo, pode cair ali... tem gente que vira o corpo para fotografar de questões curiosas, né? Alterando a cena do crime. Então, a coleta de evidências é muito séria. Por quê? Porque num julgamento, o julgamento ele é baseado em fatos. Então, essas evidências servem para a comprovação dos fatos num momento de experiência. Então, a coleta de evidências é muito importante. E manter a integridade dessas evidências é um outro fator importante. Então, teve uma outra, digamos assim, etapa de uma série dessa, que o investigador forense coletou as evidências, deixou dentro do carro, saiu, foi comer e voltou. E aí, baseado nisso,
Deu ruim. Por que deu ruim? Porque a responsabilidade daquelas evidências, daquela coleta, é dele. Ele não pode se afastar daquilo. Então, ele tem que garantir a integridade. Se ele estava longe, né? Se ele não foi responsável por aquilo, me diz uma coisa. Ele tem como responder se alguém alterou, se alguém mexeu, se alguém... Não tem como garantir. Então, assim, cria uma lacuna. E essa lacuna pode jogar tudo por água abaixo. Então, a coleta de dados, garantir a integridade dessas evidências, né? Identificar equipamentos, embalar as evidências para que não sofram alteração da temperatura, não sofram alteração do ambiente, do vento, da contaminação, do manuseio. Isso tudo é muito importante. Etiquetar, direcionar e levar para o laboratório. É uma responsabilidade muito intensa. E daí, Rosária? Lá no laboratório, o que vai acontecer? Cheguei no laboratório, eu vou distribuir. Então, assim, eu vou documentar. Eu não sei se vocês veem, né? Mas olha só, reparem que quando um anatomista vai fazer o corte, ele lava, ele coleta aqui debaixo da unha, coleta na boca, na unha do pé. Tá tudo sendo filmado, ele vai falando, tá fotografando. Por quê? Porque tem que ser tudo documentado. Se não for documentado, não funciona. Então, ele tem que extrair dali do que ele coletou, o DNA, ele vai ter que limpar, ele vai ter que filtrar, ele vai ter que documentar. E aí ele distribui para quem vai fazer as supostas análises da arcada dentária, do sangue, da análise do DNA, do que foi achado, né? Da questão embaixo da unha, do solo, se tiver terra, né? Do tipo de solo. Então, eu tenho pessoas trabalhadas ali, pode ter uma questão, um geólogo para trabalhar, se tiver ali a questão rochosa, para trabalhar o tipo de grão que está ali. Isso tudo. Se tiver larvas, né? Eu tenho que ter um especializado ali, um zoólogo, né? Um botânico, um especializado em pólen. Então, essa equipe é muito grande, muito grande. Uma só pessoa não pode, não dá conta. Então, quando eu levo para um laboratório, ele vai ser distribuído, né? Esse trabalho, ele vai ser distribuído por várias pessoas que compõem essa equipe. Aí eu entro num outro processo, que é a coleta de informações. Para coletar informações, eu vou para análise. Então, eu vou para análise. Análise de quê? Do que eu coletei lá fora e levei para dentro de um laboratório. Então, essa análise, ela vai identificar o local, ela vai identificar a pessoa através de, por exemplo, da análise do DNA, da análise bioquímica, ela vai analisar parentesco, né? Ela vai analisar origem, ela vai relacionar as pessoas que tiveram ali, né, aquele local ao local em que vive. Então, esse corpo, ele não foi morto aqui. Ele veio sendo arrastado de outra região. Ele foi, digamos assim, morto em uma região e foi desovado nessa. Então, após essa análise, nós vamos ter, né, uma reconstituição de cena. Você escuta falar isso, né? Sobre quando tem a morte de determinadas pessoas, vamos reconstituir a cena. Como é que aconteceu? Uma vez, duas vezes, três vezes, e a documentação disso. A partir dessa análise, da concretização dessa coleta de dados, dessas informações, dessa análise, eu tenho o quê? Uma evidência, porque eu tenho um fato. Os fatos são baseados em evidências. Os fatos, obrigatoriamente, eles precisam ser reais. Eles precisam ser comprovados. Essas evidências vão estar relacionadas ao quê? Aos resultados obtidos da minha análise. Então, quando finaliza a análise de diversos blocos,
essas pessoas conversam. Isso bate com isso, bate com isso. O anatomista, arcada dentária, análise do sangue, do respingo do sangue. Então, pela mancha de sangue, eu vejo se a pessoa estava próxima ao solo quando morreu, se ela estava alto, se o tiro veio de cima para baixo ou de baixo para cima, se a pessoa que... se veio o tiro de uma facada, se o espirro, né, do sangue veio de uma facada ou de um projétil, através de tudo, ali dá para você desvendar. Por isso que tem que ser minucioso, por isso que eu tenho que evitar contaminação, porque aquilo vai se tornar uma evidência. E aí eu vou conseguir elucidar o fato, né, a ocorrência, e vou chegar ao réu. E a partir dessas evidências, eu vou gerar um laudo. Esse laudo vai ser documentado, anexado às evidências, não é só falar, não, eu tenho que anexar tudo. É o que eu chamo de prova, que é uma evidência real. E aí, isso vai para o tribunal. Então, já saiu da minha alçada. A minha alçada é da investigação. É investigar e chegar a uma evidência. Esclarecimento dos fatos. Para quê? Para que a etapa seguinte, esse réu, ele seja sancionado, ele seja julgado e cumpra a sua penalidade. Então, o trabalho da investigação é um trabalho extremamente importante. Por que extremamente importante? Porque eu tenho que fazer a análise de todos os detalhes, porque isso pode alterar, né? Digamos assim, liberar um criminoso, que realmente era um criminoso e aí perdeu-se ali, na questão dos vestígios, das evidências, porque nem sempre uma evidência, ela pode estar relacionada, esse rastro, diretamente com um crime ou não. Então, eu tenho que transformar um vestígio em evidência. Para transformar esse vestígio em evidência, eu tenho que fazer a análise. Então, por exemplo, você pode ter passado por uma área, caído um cabelo lá, e você não tem nada a ver com aquele corpo que tenha sido achado lá. Então, eu tenho que explicar como o teu cabelo e você, que eu cheguei a você, não tem relação com aquele crime. Então, ou saber que você estava assistindo aquele crime. Então, tudo isso eu tenho que transformar em evidência. Então, esse processo de coleta, esse processo de análise, né, investigativo, é muito importante para o resultado final. Então, quando eu falo o que são vestígios de um crime, é tudo aquilo que pode ou não ter relação com o crime. Então, assim, uma pegada, uma gota de sangue, um rastro, uma marca de pneu, um objeto, um vidro quebrado, por exemplo, um fio de cabelo, um pedaço de roupa, né? Tudo tem que se passar pela análise. Tudo passar pela análise. E aí, algumas coisas eu elimino, outras coisas eu somo, acrescento, para que lá na frente aquilo se torne uma evidência. Então, nem todo vestígio, obrigatoriamente, ele está envolvido naquele crime que você está investigando. Ele pode ou não estar envolvido. Eu vou ter que analisar, né, um investigador, ele vai ter que analisar para descartar ou não aquele vestígio. Mas a coleta dos vestígios é uma coleta importante. Bom, o que é uma polícia, digamos assim, chamada judiciária? Judicial. A polícia judiciária são duas. É a Polícia Federal e a Polícia Estadual. É a civil. A Polícia Civil, né, que nós chamamos, ela investiga o crime para o tribunal. Então, quando eu chamo a Polícia Federal,
a Polícia Civil, elas estão investigando. Você escuta falar assim, ó, crime político, você escuta, crime ambiental. A Polícia Federal, né, foi na casa, coletou, pegou o computador, investigou por semanas, meses. Você escuta falar isso. Polícia Federal e Polícia Civil. Então, essas duas, elas são polícias, né, chamadas Polícia Judiciária. O que é uma polícia judiciária? A polícia judiciária, ela vai investigar o crime para os tribunais, tá? E o que é chamado, digamos assim, a polícia preventiva, administrativa, é a polícia militar. E a guarda municipal. O que a polícia preventiva e administrativa fazem? Patrulham. Então, você não vê patrulhando a cidade a Polícia Civil e nem a Federal. Não vê. Mas você vê carros da Guarda Municipal, carros da Polícia Militar rondando os bairros. Você vê. Por quê? Porque ela trabalha na prevenção. Então, ela vai lá e aborda. Está errado. Está fora da lei. Você não pode fazer. Trabalha na prevenção. Quem trabalha na investigação, a polícia civil e federal. Então, você tem ali a militar, ela leva, ela prende. O cara roubou, tá? Pegou na hora, né? Na hora. Ou ela perseguiu, porque ela é preventiva, ela é combativa, ela administra isso, o bem-estar ali, né? As normas. Aí ela leva para a delegacia. A partir do momento que ela levou para a delegacia, o problema é da Polícia Civil. Por quê? Porque a Polícia Civil vai ter que investigar se aquele crime, qual o criminoso foi levado para lá, digamos assim, né? É fato ou não fato. Ele vai ter, essa polícia, ela vai ter que coletar evidências. Ela vai ter que fazer o quê? Análises a partir dali. Para quê? Para exatamente servir de provas para quem? Lá para o júri, que vai dar a sanção, que vai fazer. Então, é um trabalho em conjunto. É um trabalho de equipe. As polícias são importantes, a guarda municipal é importante num todo, como uma coisa única. Por quê? Porque é, digamos assim, um trabalho com equipes, com várias ações diferentes, várias etapas diferentes. E aí, Rosária? E aí que nós temos, então, ali vários institutos. Por exemplo, o Instituto Médico Legal, ele vai fazer o quê, Rosária? O Instituto Médico Legal, ele vai fazer a perícia. Ele vai trabalhar com o quê? Com o corpo que foi desovado. Ele vai criar o quê? Vai trabalhar com a polícia científica, com a análise, para criar fatos, para evidências serem comprovadas, para descartarem vestígios que não são, digamos, relacionados àquele crime. Então, o trabalho das polícias, digamos assim, como um bloco, é um trabalho eficiente, funcional. Um beijo para vocês. Até o nosso próximo tema.